Meu nome é Daniel, eu corro desde 2012, mais ou menos. Comecei a correr um pouco mais sério a partir de 2015. 2015 eu fiz minha primeira maratona, que foi a Maratona Internacional de Porto Alegre. Fiquei um tempo ali fazendo depois meia maratonas. 17, 18 e 19 eu fiz ultramaratona, fui correr um pouco mais em trilha, né? Fazer o tal do o trail run aí, que é muito bacana, que é um esporte completamente diferente da corrida de rua, mas é sensacional, é apaixonante. Já fiz também corrida de obstáculos, já fiz provas de 3.000, 5.000, 10.000, meia maratona, maratona. Já transitei um pouquinho por tudo, Kátia. Mas o esporte sempre foi parte da sua vida e a corrida entrou a partir desse período? Ou não? O esporte não era parte da sua vida e de repente você viveu uma mudança radical, Daniel? Como foi a história? Eu sempre gostei de esporte, assim, nunca fui um cara competitivo, né? Mas sempre gostei desde criança. Mas é aqueles esportes tradicionais, né? O futebol, bicicleta, depois um pouco mais, depois um pouco de musculação também. Aí a corrida entrou, na verdade, eu jogava futebol, daí às vezes assim, para manter um pouco da forma física, dava aquela corridinha leve durante a semana, um trajeto curto, assim, só para manter realmente condicionamento. Só que chegou um momento da minha vida ali que eu realmente tomei gosto, assim, que a corrida começou a roubar um pouquinho o espaço do futebol. Isso deve ter sido ali por 2012, 2013. E eu, na loucura, me inscrevi numa meia maratona em 2012, 2013. Fui fazer sem treinamento formal, sem nada, na loucura. Um belo dia também eu estava lá na praia, e vi lá uma movimentação, tinha uma corrida na praia aqui no Rio Grande do Sul. Me enfiei na corrida, participei de um 10K assim, de forma mais competitiva, né? E o bichinho da corrida me mordeu já há bastante tempo atrás. Que máximo! Depois de Porto Alegre, quais foram as outras maratonas? Eu corri 16, em 2017, 2018 e 2019 eu corri uma ultramaratona de montanha, foram 3 anos seguidos, corridas de 50 a 54 quilômetros em montanha, né, que tem aquela dificuldade técnica, né. Sim. 2019 eu fiz a maratona da Serra do Rio do Rastro, a famosa Upper Hill, aquela que tu larga lá embaixo e corre 42 quilômetros subindo a Serra do Rio do Rastro, Jesus. que é em Santa Catarina. Uma altimetria monstruosa ali, é realmente subir um prédio de 1.000 andares, praticamente, que são 3, 4 mil metros de altimetria. É como se fosse Nossa. subir um prédio de 1.000 andares correndo, numa maratona. É um troço absurdo. Pela trilha, eu tinha pontuação para correr aquele Ultra Trail do Mont Blanc, e a minha ideia era fazer essa prova em 2020, 2021. E a minha ideia em 2020 era tentar o índice para Boston. Aí na minha cabeça eu pensava assim, olha, eu já tenho a pontuação para o Mont Blanc. Se eu fizer o índice para Boston, eu vou fazer o Mont Blanc e Boston no mesmo ano, aí eu me aposento, aí eu vou só contar a história pro resto da vida. Só que veio aquela tal da pandemia e meus planos foram por água abaixo, né? Então as maratonas ali em 2020 não aconteceram. 2021 também elas não aconteceram. No final de 21 eu fiz a maratona da Califórnia lá em Sacramento. Legal. 2022, 2022 eu fiz a maratona de Porto Alegre, quebrei, não completei ela. 2022 eu fiz a maratona de Florianópolis. 2023 eu fiz Porto Alegre de novo. 2024 eu fiz Boston e 2025 eu fiz Chicago. Então, sim, tem Ah, mas então maratona você conseguiu o índice para Boston. Resolveu o índice com... de Boston. Resolvi. O Mont Blanc eu acabei perdendo a minha pontuação e também aí pensei, não vou mais, agora eu não volto mais para trilha, desisti. E daí eu acabei focando muito nas provas de asfalto. E a maratona é interessante porque é quase uma síndrome de Estocolmo, assim, eu nunca consegui fazer uma maratona realmente maravilhosa, assim, dentro do que eu achava que eu podia fazer. Mas eu fiquei anos ali martelando, insistindo, insistindo, insistindo. Agora em 2025 eu fiz Chicago e Boston por índice. Só que depois de Chicago eu pensei assim, tá, chega, eu vou partir para outra, não aguento mais correr maratona. Dei uma cansadinha. Então, 2026 eu vou tirar o ano sabático dos 42. Devo fazer algumas meia maratonas aí para me manter em forma. Mas como é que você sai de Chicago sem ter vontade de fazer a maratona? A melhor maratona do mundo é Chicago. Foi minha Cara, primeira maratona e olha, eu vou te dizer, eu sou não, apaixonada por Chicago. Chicago é apaixonante. E eu sempre tive o sonho de correr Chicago, sempre foi um sonho. Mas no meu sonho eu ia chegar em Chicago assim, ó, no auge da minha forma física, voando, ia fazer meu RP
Só que aconteceu que o tempo foi passando, eu tenho uma lesão bem dolorida no calcanhar, e quando foi para fazer Chicago, realmente eu não tinha mais condição de treinar forte. Eu teria que fazer uma cirurgia. Eu pensei, olha, se eu fizer a cirurgia, eu não corro Chicago, eu perco o índice. Se eu correr machucado, eu vou correr. Se eu correr machucado, eu vou correr mais ou menos. Eu pensei, cara, quer saber? Vai correr Chicago, vai curtir a tua prova, esquece esse negócio de RP, de pace, de índice, de performance, vai curtir a tua prova. E foi a melhor coisa da minha vida, foi a maratona mais divertida da minha vida. Eu me diverti da largada à chegada, foi sensacional. Mesmo correndo num pace assim que talvez não fosse aquele dos sonhos que eu achava que um dia eu ia fazer, mas o nível de satisfação que eu tive na prova foi fantástico. Assim, Chicago realmente é um sonho de corrida. A Recomendo. experiência, né? Tem gente do começo ao fim gritando o seu nome, é uma coisa assim, absurda. Os conjuntos, vários músicos tocando pelo percurso, gente, é uma coisa Tempo alucinante, todo. né? Chicago é Alucinante. alucinante. Chicago é muito fora da curva. Eu Eu tinha fiz feito Boston, 2023, eu fiz é, eu, Chicago. eu fiz Boston em 24, também entrei por índice. Uma vibe totalmente diferente, assim, também Boston é, assim, ó, é inacreditável. Eu acho que o corredor sério, assim, mas não é do corredor sério, é aquele que quer se dedicar, né? Não tô dizendo que quem corre leve não seja sério, mas aquele corredor que gosta de performar, eu acho que Boston, assim, talvez seja o auge do auge, assim, também foi uma experiência maravilhosa por toda a história, por todo o contexto que tem por trás da Maratona de Boston. Eu vou Então, tentar Boston e ir esse Chicago, ano em setembro. duas personalidades completamente diferentes, as Sim. duas completamente apaixonantes também de fazer. Vamos ver, vou tentar ir em setembro desse ano para Boston. A minha Ficarei na idade me torcida. favorece. A minha idade me favorece. Vou ficar na torcida. Um passo de cada vez, né? Daqui a Isso. 3 semanas eu tenho a Maratona de São Paulo. Deixa eu acabar a Bora. Maratona de São Paulo, depois a gente vai pensar no segundo semestre, e eu vou fazer Berlim. Em Berlim eu vou tentar índice para Boston, mas um dia de cada vez, né? Vamos Um de dar, cada vez. Um passo por vamos dar vez. uns passos de leve, né? Mas me conta, né? Então, quer dizer, o esporte sempre fez parte da sua vida, você começou a correr e de repente como surgiu a Vamos Pro Corre, né? O que, que é Vamos Pro Corre? Até aqui eu preciso fazer uma observação que quando eu convidei o Daniel para vir aqui para o nosso podcast, para a gente gravar esse episódio, eu tinha certeza que era uma assessoria de corrida, eu achava que era uma assessoria de corrida dentro da minha cabeça. E aí a gente, antes da gravação, começou a conversar e ele falou, não é uma assessoria de corrida. Eu, uau, né? Me enganei. Me conta essa história porque eu achei bárbaro todo o movimento que é o Vamos Pro Corre e é muito legal nós compartilharmos todo esse conceito. Eu quero entender como surgiu esse conceito, né? De como surgiu, por que surgiu, enfim, me conta tudo. Vamos por etapas então, né? 1 quilômetro por vez aqui. O Vamos Pro Corre é uma comunidade de corrida e caminhada, né? O Vamos Pro Corre, o primeiro slogan dele é: o corre é para todos, né? Nós entendíamos que precisava um ponto de encontro semanal para quem quisesse correr e caminhar. Pessoas de todos os níveis de condicionamento conseguiriam fazer um esporte juntos. Então nós imaginamos assim, ó, uma data semanal, horário semanal fixo, que nós entendemos que talvez a quarta-feira, que para a minha cidade fosse o melhor dia. Então, toda quarta-feira, 19h30, em diferentes pontos aqui de Lajada, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, assim, para padrão de São Paulo, Lajada é minúsculo, já tem 90 mil habitantes, né? Então, em toda quarta-feira, 19h30, a gente se reúne em pontos diferentes da cidade e sai para correr e caminhar. Distâncias de 4 e 6 quilômetros, num ritmo amigável. A gente brinca que é o pace fofoca, porque tu consegue correr e conversando, Conversar. interagindo, fazendo amizades durante o percurso. Não é sobre quem larga na frente, não é sobre quem chega primeiro. É sobre começar junto, terminar junto, todo mundo se ajudando e aceitando que somos pessoas diferentes, né? Lá não importa muito para que time tu torce, qual é o teu partido político, qual é a tua orientação religiosa. O que nos reúne lá são as nossas semelhanças, que é a paixão pelo esporte, a paixão pela corrida e pela caminhada, né? Então a gente consegue reunir assim por semana. É quarta de noite, foi ontem de noite. A gente está aqui quinta de manhã gravando.
Ontem estamos Sim. falando de 400, 500 pessoas, assim, uma energia maravilhosa, assim, uma coisa Todo mundo maluca. de pijama, né? É, março é interessante, né? Março é a campanha mundial da conscientização da importância do sono. Então, ano passado, ele procurou, disse assim, Dani, vamos fazer um Vamos pro Corre focado na campanha do sono. Eu falei, pô, fantástico, vamos fazer, mas vamos fazer do nosso jeito. A gente vai correr de pijama. E a gente correu pela cidade, centenas de pessoas vestindo pijama. Então é um negócio completamente diferente, porque na hora que tu bota um pijama, primeiro que tu praticamente tu entra num personagem, né? E aquilo tira de ti o peso de corredor, aquela coisa sou corredor, aquela coisa empoderada, pesada. Agora assim, ó, estou brincando de correr. Estou correndo de pijama. Semana que vem a gente vai fazer a Páscoa do Vão pro Corre. Então as pessoas vão correr com orelha de coelho. Então, assim, Que toda semana tem legal. uma. É maluco. E a gente achou que é uma cidade de interior, com muita descendência germânica, assim, que as pessoas seriam. Ah, a pessoa não vai aderir. Só que o nosso primeiro vamos para o corre temático foi o de Natal. E foi todo mundo com aquela touquinha de Papai Noel. E nós entendemos assim: olha, vai funcionar. Então, toda edição do Vamos pro Corre é temática. Já fizemos Janeiro Branco, que é saúde mental. A gente faz todo ano o Outubro Rosa, a gente faz o Novembro Azul, a gente faz o Agosto Lilás, que é a campanha não violência contra as mulheres. A gente faz os tradicionais, Carnaval, Páscoa, Ano Novo, Dia dos Namorados, enfim, toda semana tem uma temática diferente que faz que o evento seja toda semana igual, porque são 4 e 6 quilômetros, mas ao mesmo tempo ele é totalmente diferente, porque a gente faz um trajeto diferente e uma temática diferente. Que legal. Você sabe que eu já fiz 2 anos, por 2 anos consecutivos, eu fiz a corrida de Bérgamo, que acontece tipo entre 15 e 25 de dezembro, que é uma corrida beneficente, que tem por objetivo arrecadar todas as inscrições para contribuir com o hospital de crianças que fazem tratamento de câncer. E o kit você retira no mesmo dia de manhã, e aí é uma roupa de Papai Noel, um bichinho, que é o mascote do grupo, e aí alguns patrocinadores. E lá na Itália é muito Isso. engraçado, né? Porque assim, o que vem no seu kit, né? Um nhoque, um molho de tomate, sabe? Tipo assim, Maravilha. aí uma Preciso participar dessa Nutella, corrida. algumas coisas assim. E aí foram 5 mil corredores pelas ruas de Bérgamo, vestidos de Papai Noel mesmo, com É calça, isso. tipo amarra, calça, porque lá é frio, né? Inverno. É Então isso. a calça, a blusa, meu marido foi até com a barba de Papai Noel. É E isso. é muito bacana, é muito legal. É Então imagina isso. o quão divertido semanalmente, porque eu quero todo ano voltar para Bergamo nessa época para fazer a corrida, exatamente porque para É, mim tem um significado muito especial. E eu exato. imagino que toda semana você tem essa oportunidade de fazer Toda uma, já semana. experiência diferente. Muito bacana mesmo. E É. me conta uma curiosidade: alguém foi de pantufa correr? Pantufa não. Eu confesso que eu procurei uma pantufa velha aqui em casa. Qual era o meu plano? Era cortar a sola fora e botar só a parte de cima por cima do tênis, assim. Acabou que não rolou. Mas eu não tenho pijama, homem. Homem não tem pijama em geral. Aí a minha filha mais nova no passado, pai, por que que tu não pega o meu pijama do unicórnio emprestado? E eu peguei e botei o unicórnio, assim, fica só a touquinha, amarrei aqui e fica o pijaminha do unicórnio. Só que tu imagina que tava 30 graus e com aquele pijama peluciado, assim, eu derreti. Mas foi fantástico. Foi fantástico.